Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Wesley pode ir embora do Flamengo e motivo é exposto para a nação de uma vez por todas. O Flamengo deve passar por uma pequena reformulação na próxima temporada. Agora sob o comando do técnico Tite, a diretoria está disposta a fazer um forte investimento em 2024 para que a equipe retorne a brigar por títulos importantes. No início do ano, o Flamengo recusou proposta do Barcelona por Wesley. O clube espanhol ofereceu 1 milhão de euros para ter o lateral direito por empréstimo, com opção de compra no valor de 15 milhões de euros e logo depois, ele passou a ser utilizado com frequência no time titular. Wesley está valorizado e tem clubes europeus interessados em seu futebol. O Brighton é um deles. Outros times da Premier League também se aproximaram do atleta. O staff do lateral direito tem a informação de que o Barcelona fará nova investida na janela de inverno da Europa. Dessa forma, a reportagem apurou que a diretoria está bem disposta a vender o atleta e reforçar um setor com um atleta de peso para a próxima temporada. Varela e Mateuzinho ainda vão passar por uma grande avaliação do técnico Tite nesta reta final de ano para saber se ficam. Opinião: Tite vai se adaptar ao elenco do Flamengo e sabe que tem peças que encaixam perfeitamente no jeito que pensa futebol. O Flamengo iniciará uma nova era nesta quinta-feira, 19. Após trocas de comando e escolhas ruins, o rubro-negro acertou em contratar Tite para assumir a equipe. Mesmo faltando apenas 12 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o novo comandante tem uma missão que é classificar diretamente para a Copa Libertadores da América de 2024. Tite chega ao Flamengo com praticamente a mesma comissão que levou na Copa do Mundo do Catar em 2022. Porém, o que ele encontrará no Flamengo? Hoje, mesmo sendo o melhor elenco do Brasil e com peças individuais e coletivas, até na defesa para decidir jogos, o time não tem a confiança de outras temporadas e maioria dos seus jogadores estão em baixa, incluindo Gabigol. O camisa 10 tem seu pior ano defendendo o Flamengo. Vale destacar que em algum momento pela seleção e por clubes, Tite já treinou alguns jogadores do plantel e conhece suas características. O comandante sempre elogiava Pedro e o destacava como atacante terminal, por sua facilidade de finalização e definição. Tite em entrevistas disse que o Brasil não tinha um 9 como jogador rubro-negro. Não à toa bancou sua convocação em 2018, ainda no Fluminense e depois em 2022, no Flamengo e para a Copa. Tite afirmou que o técnico deve se ajeitar para o elenco e não o inverso. Hoje ele tem um Ayrton Lucas mal e fora da posição. Ayrton é ágil e importante quando consegue utilizar da velocidade para atacar, algo que perdeu com Sampaoli. Tite gosta dos zagueiros que sabem construir e todos do elenco têm essa capacidade, além de laterais que constroem jogadas por tempo. Wesley de início pode sofrer com isso. Everton Ribeiro é outro querido por Tite e pode subir de produção. Além de Gerson que vive bom 2023, mas deixa a desejar na marcação. Uma formação com Pulgar ou Maia auxiliando o camisa 8 pode ser decisivo para seu crescimento final. 107 milhões de reais Flamengo vai receber o Pix. Landim surpreende com decisão e toma atitude milionária no Ninho do Urubu. O Flamengo está passando por um momento importante na temporada. Após oficializar a contratação de Tite ao longo da última semana, o mais querido terá a estreia do ex-técnico da seleção brasileira nesta quinta-feira, 19, no Mineirão. Em partida válida pela 27ª rodada, o Mengão visitará o Cruzeiro com a missão de terminar a rodada na vice-liderança. Vale destacar que a Raposa ainda não venceu sequer uma partida atuando no Gigante da Pampulha em 2023, o que levará um ingrediente a mais para o duelo. Dito isso, é interessante frisar também que os flamenguistas estão muito ansiosos pelo trabalho de Tite, visto que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli passaram longe de extrair o máximo possível do elenco rubro-negro. Dito isso, se dentro de campo as coisas não estão caminhando bem para o Mengão, fora de campo o clube segue buscando melhor a sua estrutura. Assim como já mencionamos aqui no Bolavip Brasil, o mais querido tem a intenção de ampliar o CT Ninho do Urubu. Para isso, a direção já analisa a compra de terrenos vizinhos e começa a se movimentar para tal. De acordo com informações publicadas pela coluna do Fla, o presidente Rodolfo Landim já iniciou a venda de alguns apartamentos que possui na zona sul do Rio de Janeiro, justamente focando em arrecadar fundos para a ampliação do CT. É interessante frisar que os imóveis ficam no bairro do Flamengo, antiga sede do clube. Ao todo, o edifício em questão conta com 44 aptos do Flamengo, o que gera uma expectativa de cerca de 107 milhões de reais aos cofres. 107 milhões de reais Flamengo vai receber o Pix. Landim surpreende com decisão e toma atitude milionária no Ninho do Urubu. O Flamengo está passando por um momento importante na temporada. Após oficializar a contratação de Tite ao longo da última semana, o mais querido terá a estreia do ex-técnico da seleção brasileira nesta quinta-feira, 19, no Mineirão. Em partida válida pela 27ª rodada, o Mengão visitará o Cruzeiro com a missão de terminar a rodada na vice-liderança. Vale destacar que a Raposa ainda não venceu sequer uma partida atuando no Gigante da Pampulha em 2023, o que levará um ingrediente a mais para o duelo.
Dito isso, é interessante frisar também que os flamenguistas estão muito ansiosos pelo trabalho de Tite, visto que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli passaram longe de extrair o máximo possível do elenco rubro-negro. Dito isso, se dentro de campo as coisas não estão caminhando bem para o Mengão, fora de campo o clube segue buscando melhor a sua estrutura. Assim como já mencionamos aqui no Bolavip Brasil, o mais querido tem a intenção de ampliar o CT Ninho do Urubu. Para isso, a direção já analisa a compra de terrenos vizinhos e começa a se movimentar para tal. De acordo com informações publicadas pela coluna do Fla, o presidente Rodolfo Landim já iniciou a venda de alguns apartamentos que possui na zona sul do Rio de Janeiro, justamente focando em arrecadar fundos para a ampliação do CT. É interessante frisar que os imóveis ficam no bairro do Flamengo, antiga sede do clube. Ao todo, o edifício em questão conta com 44 ápitos do Flamengo, o que gera uma expectativa de cerca de 107 milhões de reais aos cofres. Aconteceu agora, 19:10. Nicolás de la Cruz acerta com o gigante do futebol brasileiro, afirma portal. Nicolás de la Cruz pode estar de malas prontas para atuar no futebol brasileiro em 2024. O meia vem, desde o ano passado, sente. Inclusive, ainda este ano, de la Cruz esteve próximo de reforçar o Flamengo, chegando a ter um acordo verbal com o mais querido, que acabou não se acertando com o River. Agora, para 2024, o nome do uruguaio volta a ser especulado no Brasil. Todavia, além do Flamengo, desta vez o Palmeiras também está na disputa pelo jogador. Desta vez, porém, segundo o portal Nosso Palestra, ao contrário da última janela, o River está sim disposto a negociar o uruguaio. O time entende que o próprio de la Cruz parece almejar uma transferência e não descarta vendê-lo em janeiro. No entanto, para isso, o clube exige um montante de pelo menos 90 milhões de reais, valor considerado alto, mas atingiu pelos clubes brasileiros. Ainda assim, a tendência é que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tentem abaixar a pedida dos milionários, que além do alto valor, querem o pagamento à vista. O time entende que o próprio de la Cruz parece almejar uma transferência e não descarta vendê-lo em janeiro. No entanto, para isso, o clube exige um montante de pelo menos 90 milhões de reais, valor considerado alto, mas atingiu pelos clubes brasileiros. Ainda assim, a tendência é que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tentem abaixar a pedida dos milionários, que além do alto valor, querem o pagamento à vista. O time entende que o próprio de la Cruz parece almejar uma transferência e não descarta vendê-lo em janeiro. Você torcedor, o que acha de de la Cruz no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.